Só que o povo fala pro profeta que ainda não é tempo. Ainda não é tempo de eu mudar. Ainda não é tempo de eu me converter. Ainda não é tempo de eu ter um encontro com o Senhor. Ainda não é tempo de eu me quebrantar. Não é tempo de eu renunciar. Não é tempo de buscar as coisas do Senhor. E para quem não entende um pouco dessa palavra, eu vou voltar um pouco lá atrás. Esse povo é um povo crente, cristão, povo conhecedor da palavra de Deus. Não são povo ímpios que nunca teve contato com o Senhor. É um povo como eu e você nesta noite. E esse povo ficou preso, cativo, por 70 anos na Babilônia. O povo foi levado preso para a Babilônia com a permissão do Senhor, mas pelas suas próprias atitudes. Em Jeremias 7, Deus usa a vida do profeta Jeremias para falar com o povo. Mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, sua maneira de viver. Que eu, Deus Todo-Poderoso, vou deixar vocês continuar morando nessa terra que eu dei. Parem de matar uns aos outros. Parem de roubar, de enganar, adorar outros deuses. Parem de dar desculpas. Confiem em mim. Porque o povo estava confiando em tudo. Nos falsos profetas, nas palavras mentirosas, enganadoras, sem amor algum. Mas no principal, que era no Senhor, eles não estavam confiando. E o Senhor fala: para de adulterar, para de encobertar mentiras. Aleluia. Eles fazem coisas que eu detesto, que é abominável na minha presença. É na cara larga, é na presença de Deus que eles estavam fazendo tudo isso. Será que vocês estão pensando que meu templo é esconderijo de ladrões? Eu tenho visto tudo o que vocês estão fazendo. Nada fica escondido aos olhos do Pai. Glória a Deus. Deus Santo. Eu posso vir prestar um culto de aparência nesta noite. Mas na tua casa, o Senhor te vê. Na rodinha que você senta, o Senhor te vê também. No seu trabalho, na escola, aonde quer que você pise a planta dos seus pés, o Senhor está te vendo. Sabe o que você está falando, sabe o que você está pensando. Se você está enganando, mentindo, aleluia, Deus sabe. E Deus vem alertando o povo: parem de viver desta maneira. Parem de viver desta maneira. De Jeremias 7 até Jeremias 25, há um bom tempo, né, irmãos? Eu não sei te dizer o tempo, mas eu creio que é um bom tempo. O Senhor tem alertado, o Senhor tem falado, mas o povo não tem dado ouvido. Então, em Jeremias 25, Deus fala que vai permitir os inimigos tomar conta. Vai permitir ganhar a guerra por 70 anos. E quando passar os 70 anos, eu irei destruir os seus inimigos pelos pecados deles e vou liberar vocês para construírem o meu templo. É com essa condição que o Senhor ia liberar eles. É com essa ordem. Vocês vão ficar lá por 70 anos. Quando passar os 70 anos, aí eu vou soltar vocês. E aí vocês vão fazer a minha vontade. Aleluia. A promessa de Deus, irmãos, está de pé.
sobre nossas vidas. Porém, muitas das vezes não acontece porque nós estamos como esse povo. Que maneira que estamos prestando o nosso culto? E a palavra de Deus diz em Esdras 1, o rei da Síria, rei Ciro, ganhou o reinado, assim como a palavra de Deus se cumpriu, assim como Deus ordenou. E o Espírito de Deus veio sobre a vida do rei Ciro para libertar o povo que estava cativo, o povo que estava preso, o povo que estava no exílio. E falou assim: agora vocês estão libertos, agora vocês podem cumprir com o que Deus ordenou para vocês. Aleluias. Muito lindo isso, né, irmãos? E eu vejo o amor de Deus sobre a vida desse povo. E o amor de Deus sobre as nossas vidas. Porque o Senhor nos tirou da Babilônia. O Senhor nos resgatou da Babilônia. Glória a Deus. Aleluia. Santo poderoso. E quando chega na cidade, o povo até começa a construir, sabe? O templo de Deus. Porque como veio a guerra, o rei Nabucodonosor destruiu tudo. Então ficou escombros, ficou sujeira, ficou pedra sobre pedra. Então não tinha nada erguido. Então estava sujeira, estava entulho, né? E levaram todas as riquezas do templo. E quando o povo voltou da Babilônia, eles viram aquela cena de destruição. E o Senhor mandou pôr em ordem a casa. E eles até começaram, irmãos, a fazer uma faxina aqui, uma faxina na cozinha, outra na sala. E ali a Bíblia diz que eles começaram a construir. Porém, eles pararam, irmãos, no meio do caminho. Eles desobedeceram a ordem do Senhor. Porque a ordem de Deus era construir o altar e prestar culto ao Senhor. Então eles desobedeceram 2 vezes. Eles nem construíram um altar e muito menos adoravam a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que, não sei por qual motivo, irmão, se foi desânimo, se foi cansaço, se foi luta, se foi guerra, a Bíblia não me relata o porquê que eles pararam de construir esse altar no meio do caminho. E ali a Bíblia diz que eles foram para suas casas e começaram a viver e andar conforme eles queriam. Se casaram, criaram famílias, foram trabalhar, foram plantar as sementes para colher, para o alimento, construíram casas maravilhosas, a Bíblia diz, e foram seguir sua vida. E aí Deus levanta o profeta Ageu para falar com o povo, para falar com o governador. Se o povo não se importasse com a negligência que eles estavam fazendo. Eles estavam andando em casas luxuosas, se preocupando com o que há de vestir, com o que há de comer, com o que há de beber. O Senhor falou: vocês não se importam de estar vivendo desta maneira enquanto o meu templo está destruído? Enquanto não tem adoração, enquanto não tem renúncia, santificação, oração, busca, jejum, não tem meditação na minha palavra. Vocês não se importam, igreja, de viver dessa maneira? O povo está totalmente fora dos caminhos do Senhor. Estão nas suas casas confortáveis, acomodados. Está cômodo, irmãos. O vento vem, a doença vem,
Mas tá tudo certo. Pra que buscar o Senhor? Meu Deus. Pra que numa sexta-feira de frio ir pra igreja? Meu Deus. Vou ficar aqui em casa no quentinho. Mas bem verdade que o povo dentro da igreja, isso não quer dizer nada. Porque se não prestarmos um culto verdadeiramente ao Senhor, estamos perdendo tempo. Mas irmãos, você dentro de casa também não vai ser salvo. Porque a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Se a prioridade é buscar a Deus e eu não busco, Meu Deus. eu não estou na palavra, eu não estou vivendo nos caminhos corretos. Se é para me entregar as primícias para Deus e eu não estou entregando, que culto é esse? E eu falei assim: meu Deus, é bem verdade. Porque na nossa casa, irmãos, não separamos 2 horas no dia para buscar esse Deus. Não vamos ser hipócritas. Eu, Letícia, não faço isso. E eu falei assim: meu Deus, eu preciso. A importância de estarmos no culto, buscando a Deus. Temos culto de terça, sexta e domingo. Culto de 2 horas, 2 horas e meia. Na semana, 3 vezes por semana. Você tem tirado esse tempo para o Senhor? Ou você está igual esse povo, acomodado? Está confortável, está gostosinho aqui em casa, está quentinho. Estou assistindo uma TV, um filme. Estou no celular, vendo vídeo. Que a nossa prioridade, irmãos, venha a ser verdadeiramente esse Deus maravilhoso. Aleluia. Esse Deus maravilhoso que nos resgatou, mesmo não merecemos. Ele nos sustenta. Ele provê, irmãos. Ele abre porta de emprego. Ele traz o alimento. Ele guarda a nossa casa, a nossa família. Irmãos, esse Deus é ou não é maravilhoso? Em troca, fazemos o que para Ele? Ele nos veste, Ele nos aquece, Ele é o nosso conforto, o nosso refúgio, Ele é a nossa paz, o nosso socorro bem presente, como já foi dito aqui. Se você está com alguma dificuldade, alguma tribulação, ore ao Senhor. Que a oração não seja o teu último recurso. Que a oração seja o primeiro. Tenha reserva com o papai. Tenha reserva com Deus. Mas não queremos. A nossa carne não quer. A nossa carne não quer buscar. A nossa carne não quer ouvir. A nossa carne não quer obedecer. E a palavra de Deus diz que o povo estavam comendo, mas não era o suficiente para matar a fome. Eles estavam se vestindo, porém não era o suficiente para aquecer. Sabe por quê, irmãos? Com a permissão de Deus, as sementes estavam voando. Deus estava soprando. Eles achavam que ia colher muito, sabe? Estavam esperando muito. O muito de Deus eles estavam esperando. E entregando nada. Como é que você quer colher se você não faz nada? Como é que você quer ser abençoado se eu e você não fazemos nada? Aleluia. E eu falei: meu Deus, é bem verdade. Precisamos nos levantar e fazer a tua obra
verdadeiramente. Porque só vir para o culto, irmãos, também não resolve. E a palavra de Deus diz que assim que eles colhiam as colheitas deles, quando eles estavam voltando para suas casas, o Senhor assoprava. E a boa parte daquela colheita caía. E o Senhor falou: é por isso. É por falta de obediência. É por não me buscarem verdadeiramente. Eu estou assoprando o vento. Deus. O vento que está assolando na tua casa é porque você está buscando constantemente. O vento está soprando para você parar, para você desistir. Ou o vento que está batendo na tua casa é para você se levantar e tomar posição de cristão. Ai, meu Deus. É diferente, irmãos, na nossa vida. Deus da glória. A nossa vida está diferente desse povo da Babilônia? Não está, irmãos. Não está. Eu digo por mim. Eu falei: meu Deus, eu tenho vergonha de falar que eu sou cristã. Mas não por causa desse Deus maravilhoso, mas por causa das minhas atitudes. É vergonhoso, irmãos. É vergonhoso o culto que prestamos a esse Deus. Eu estava vendo um vídeo da África e eu falei assim: meu pai, que culto é esse que estamos prestando a ti? As crianças no chão de terra, idosos, irmãos, pulando, gritando de alegria. Só as paredes sem reboco, sem teto. A janela só tava um buraco, irmãos. E ali eles ficam horas e horas adorando esse Deus. E achamos muito estar 2h30 dentro da casa do Senhor. Entramos no culto já querendo ir embora. Entramos no culto e falamos: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Mas chega no momento da oração, eu não oro. Eu fico escutando o irmão que está orando do meu lado. Eu não me entrego, eu não me aquebranto diante de Deus. Chega no momento do clamor, eu não tenho coragem de clamar ao Senhor. Chega no momento do louvor, irmãos, você está louvando a esse Deus maravilhoso. Você tem dimensão disso? E o povo, eu não sei em que planeta tá, não sei o que está pensando. Chega no momento da palavra, é roubado dentro do próprio culto. Não espera nem sair para fora. Se é uma palavra que convém a mim, glória a Deus, aleluia, meu Deus, eu recebo. Mas se é uma palavra de exortação, uma palavra dura, de conversão e arrependimento, aí eu não quero não. Aí fecha a cara. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Não tem coragem de abrir a boca para adorar a Deus, irmãos. Deus. O povo dorme no meio do culto, irmãos. Como é que você pode dormir diante de Deus? Deus da glória. Fala pra mim. E ainda falamos que estamos prestando um culto digno. E eu falei: meu Deus, trabalha na minha vida, porque eu não quero prestar este culto. Deus Santo Poderoso. Irmãos, eu não sei da maneira que você entrou aqui. E eu também não sei a dificuldade que você passa. As suas lutas, suas dores. Eu não sei. Mas o Deus que você veio buscar aqui nesta noite, Ele sabe. E Ele tem poder para entrar com essa providência. É uma libertação, Ele liberta.
encontro verdadeiramente com o Senhor, Ele vai de encontro. Mas tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos dar o primeiro passo. Tem coisas que o Senhor não vai tirar da nossa vida. Nós temos que declarar: a partir de hoje eu não quero mais esse pecado. Eu tenho que renunciar. Se eu quero ver a face do Senhor, eu tenho que renunciar. Deus. Aleluia. Ou você acha que você vai ver a Deus prestando o culto dessa maneira? Não vai, irmãos. Você vai querer fazer o que lá no céu prestando o culto desse jeito? Se você não ora, se você não clama, se você não jejua, se você não medita na palavra de Deus. Fala pra mim. O que eu e você queremos fazer lá? Foi isso que o Senhor falou pra mim. O que é que a minha igreja quer fazer lá? Verdade. E eu falei: meu Deus, que palavra dura. Mas eu sinto o amor de Deus nessa palavra, irmãos, sobre a minha e a tua vida. Porque Ele está dando mais uma oportunidade de você tirar toda a sujeira que há dentro de você. A palavra de Deus diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Como é que Ele vai entrar? Como é que Ele vai habitar nessa imundícia? Como? Ele não entra, irmãos. Tem coisas que nós precisamos arrancar de nós. Tem guerras internas que nós precisamos pedir ao Senhor. Irmãos, para mim estar ministrando aqui é uma luta. É uma guerra interna comigo mesma. É medo, com preocupação, com temor, com incapacidade. Tudo junto. E eu falei assim: meu Deus, covardia. Os covardes não vão herdar o reino do céu, irmãos. Então, se eu continuar nessa minha covardia que eu vivo, eu não vou ser salva. E eu falei: Pai, arranca. Vai arrancando, meu Deus. Vai arrancando. Tira a ansiedade. Tira, Pai, tudo que atrapalha. E eu falei assim: Pai, eu estou disposta a levantar este altar. E que eu e você, irmãos, venha estar disposto a levantar esse altar. Que você venha estar disposto verdadeiramente, irmãos, buscar esse Deus. Que a gente venha se converter de verdade, irmãos. Que a gente venha arrancar essa preguiça da nossa vida. Irmãos, a gente tem preguiça. Sabe por quê? Porque a gente pega a Bíblia para ler e começa a dar sono. Mas fica vendo vídeo no celular. Dá sono, irmãos? Não dá. Se você, olha, se for a noite toda, vai embora. Agora, dobra o joelho e ora e pega a Bíblia. Irmãos, não dá 5 minutos, já está abrindo a boca. Fecha a Bíblia e fala: ô papai, eu preciso dormir. E eu falei: meu Deus, é bem verdade. Sabe quem estava assim, o pastor? Num sono profundo? Jonas. Jonas estava num sono, irmãos. Num sono tão profundo que a Bíblia vai dizer que Deus ordenou ele ir. Ele se aprontou, tudo bonitinho, se arrumou, mas ele falou: o quê? Vou nada. Vou sair da presença de Deus. E ali ele pegou um navio e foi-se embora. E eu falei assim: meu Deus, assim é a gente. Quando Deus aperta um pouquinho, não quero mais louvar, não quero mais pregar, não quero dirigir culto, não quero ficar na porta, eu não quero orar, eu acho que eu não vou nem mais para a igreja. Mas não se preocupe não, irmãos, porque o que for para você fazer, você vai fazer.
Pode passar o tempo que for. É, Deus. O vento vai assolar. Vai. Até você entrar no querer de Deus. Mas você vai ter que voltar e fazer o que Deus mandou. Você vai ter que voltar e prestar conta daquilo que Deus te pediu. E ali a Bíblia diz que o vento começa a assolar, o barco começa a querer rachar no meio da tempestade, e Jonas vai lá pro porão do barquinho dormir. Aí eu falei, Deus maravilhoso, tu és poderoso, Pai. E ali os marinheiros começam a clamar os seus deuses, que eles nem eram cristãos, nem conheciam Deus. E ali ele começa a clamar, começa a jogar as bagagens para fora do barco, para ver se fica mais leve, para ver se não afunda, para ver se não, a tempestade não leva eles, porque eles iam morrer. E aí um dos marinheiros vai lá no porão e fala assim: acorda, Jonas, levanta. Como é que pode? Você está dormindo, você está prestes a morrer. Espírito de Deus. Como é que é, igreja, que a enfermidade está batendo na tua porta, a tua casa está de ponta cabeça e você está dormindo? Se levanta. Se levanta. Se põe de pé nesta noite, como soldados e soldadas valentes. Ai, mas eu não consigo. Irmãos, para de mimimi. Não é o tempo mais de falar que não conseguimos, que estamos fracos, que isso o Senhor dá força, o Senhor dá ânimo, o Senhor segura pela tua mão. Todos nós somos capazes. O Senhor é que capacita eu e você, porque de nós não temos nada. E ali Jonas, eu acho que acordou meio atordoado. O que está acontecendo? E o marinheiro diz: Jonas, a gente vai morrer. Clama ao seu Deus, Jonas. E Jonas estava tão cego, irmãos, tão cego que ele não clamou. A adversidade batendo na porta. O que eu trabalho, o meu salário que eu ganho não está dando para pagar as contas. Mas eu não clamo esse Deus. A minha família precisa ter um encontro contigo, mas eu não clamo esse Deus. Os meus filhos precisam ter um encontro contigo, mas eu não clamo esse Deus, porque só Ele pode salvar. É só Ele que pode visitar, alcançar. E ali os marinheiros continuam falando para Jonas: clama o teu Deus, Jonas. E Jonas ficou calado. Nem falou que o vento estava batendo naquele barco por causa dele, e muito menos clamou a Deus. E ali os marinheiros começam a tirar a sorte, né? Para ver por causa de quem que estava acontecendo aquilo. E saiu o nome de Jonas. Aí Jonas confessou, porque os marinheiros imprensou ele, falando: não vou morrer por causa de você não. Começa a falar aí o que você fez. E ele confessou: eu estou fugindo do meu Deus. E ali a Bíblia diz que os marinheiros não queriam jogar ele, porque não queriam matar ele, por causa que estavam com temor de Deus, com medo da mão de Deus. E Jonas falou: pode me jogar, porque a hora que vocês me jogar, o vento vai cessar. E quando ele jogou, irmãos, o vento automaticamente parou. O mar ficou calminho. E muitos conhecem a palavra. E aí veio o peixe, engoliu Jonas. E mais engraçado, pastor, que Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Só que ele só clamou lá dentro. Ele só orou a Deus
quando não tinha mais jeito. Ele ia correr para onde? De dentro da barriga do peixe. Ele falou, não tem saída. Agora eu vou ter que orar a esse Deus. Irmãos, não deixa a oração por último. Deus está glória. Não deixa. Tenha comunhão com Deus. Ele é nosso amigo. Tenha intimidade com Deus. Queira as coisas do céu. Ver as coisas do céu celestiais. Deus maravilhoso. Voltando para a palavra de Ageu. E ali o profeta Ageu continua falando com o povo. Será que vocês não se importam de viver dessa maneira e deixar a casa de Deus abandonada? Você importa, igreja? Você ama esse Deus verdadeiramente, como você fala que você ama? Deus Santo. A igreja, nos dias de hoje, está cheia de cegos, surdos, mudos e paralíticos, espiritualmente. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus ordena eles voltarem a construir o templo de Deus. E aí o profeta, o governador Jerosabel, ele vai de encontro com o povo da cidade e fala o que Deus ordenou. E a Bíblia me relata que eles aceitaram a construir o altar, construir um novo templo para Deus. Aleluia. E ali eles começaram a construir um novo templo, começaram a tirar sujeiros, escombros, começaram a levantar o altar de Deus. Aleluia. E em meio a esse levante desse segundo templo do Senhor, a essa segunda casa, irmãos, não vai ser fácil eu e você levantar esse altar. O inimigo certamente vai levantar, vai nos acusar para poder parar-nos. Mas o Senhor diz: eis que estou contigo. Eu estou com vocês a todo tempo. Desde a Babilônia, eu estou com vocês. É vocês que não me querem. E o Senhor fala: continua a construir, que eu estou na direção, eu estou com vocês, eu guardo, eu dou ânimo. A palavra de Deus diz que Ele dá ânimo e força. Receba ânimo e força do Senhor nesta noite, para você construir o seu altar. Se for necessário, irmãos, derruba e começa do zero. Se for necessário, começa tudo de novo, mas faça. Aleluia. E a palavra do Senhor continua dizendo que o Senhor fala: estou contigo, não temas. Aleluia. Ele, o governador Zorobabel, ele, quando o templo está praticamente finalizado, né, o rei Nabucodonosor levou todos os ouros, levou tudo, irmãos, bens materiais. E ali ele estava preocupado com a aparência do templo. Não esteja preocupado com a aparência, irmãos. Esteja preocupado com o que há dentro do templo. Esteja preocupado se o Senhor habita dentro de você.
Esteja preocupado com o teu coração, com a tua alma. E ali Deus fala para Zorobabel: Zorobabel, não se importes com isso, pois eu já não falei que eu estou contigo. Não importa, irmãos, se a sua oferta é muito ou pouco. Aquela mulher tinha apenas umas moedinhas, mas ela ofereceu de todo o coração. É isso que Deus quer, é de todo o coração. Aleluia. E mais uma vez o profeta Ageu vem falar com Zorobabel: no entanto, não temas. Tenha coragem, Zorobabel. Coragem, igreja. Tenha coragem para construir esse altar. Pois não parem. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso que estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando eu tirei do Egito, o meu espírito sempre esteve com eles. Portanto, não fiquem com medo. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. Glória a Deus. A prosperidade e a paz do meu povo eu os darei. Eu, Senhor Deus Todo-Poderoso, estou falando. Irmãos, é noite de reforma. Glória a Deus. É noite de cura, libertação, restauração. Eu creio. Aleluia. Aleluia a Deus. Irmãos, eu não sei a guerra que você enfrenta, se é uma guerra interna. Eu não sei o que te paralisa você buscar a Deus. Mas repreenda nesta noite. Repreenda toda a paralisação espiritual, tudo aquilo que impede de você avançar na obra de Deus. Que possamos nos converter verdadeiramente, que possamos ter o coração aquebrantado. Que possamos entrar por essas portas e prestar um culto verdadeiramente. Porque o culto quem faz é eu e você. Como podemos sair daqui e falarmos que não estamos sentindo a presença de Deus se Deus está aqui? É porque você está morto espiritualmente. Se Deus está falando, igreja, Ele está aqui. Como podemos sair daqui murmurando que Deus não falou, que eu não senti a presença de Deus? Dê ouvidos o que Deus diz a nós. Que essa palavra venha entrar no meu e no teu coração. E que possamos tomar uma posição de cristão. Que possamos verdadeiramente nos entregar a Deus. Que possamos levantar altares de oração e de adoração. Porque se Deus está falando, esse propósito de 40 dias não é em vão. Se Deus está mandando orar, é porque não estão orando. Aleluia. Fique com essa palavra, irmãos. Espero que ela entre no teu coração. E ela não venha ser roubada e nem distorcida. Em nome de Jesus Cristo. Quero estar chamando o grupo Shekinah para cá. Agradeço a minha oportunidade. As palmas vão